aqui a nossa figurinha, aqui a gente estava nos lagos, né? Então, os lagos são formados por isso aqui, de um grande bloco de gelo enterrado, e ele descongelou, e nesse lugar, então, forma um lago. E é muito comum, se vocês já viram fotos e imagens, ou se já visitaram, tiveram o prazer de visitar um lago em região glacial ou periglacial, por exemplo, dos lagos da região dos Andes, da região da Argentina, do Chile, na região dos glaciares, né? Vocês veem exatamente isso, grandes lagos e cachoeiras, rios chegando, isso é muito comum. Então, esses lagos são os kettle, né? A depressão circular gerada por derretimento de massa de gelo soterrado. E ainda tem depósitos chamados varvitos, rochas chamadas varvitos, que são ritmitos. O que são ritmitos? São rochas que reproduzem ciclos rítmicos da Terra. Ciclos, por exemplo, um lago que mostra os depósitos de gelo e degelo, de verão e inverno. Então, cada camadinha dessa daqui, de cor diferente, vai representar, por exemplo, a parte clara, aqui, normalmente de silt, né? Desculpa, a camada clara geralmente de silt, é mais grossinha, ela se deposita durante os verões e é maior, enquanto que essas camadinhas escuras, mais argilosas, elas se depositam durante o congelamento. Então, os depósitos mais claros representam os verões, os mais escuros, com argila, representam que é mais fininha, portanto, não está chegando sedimento no lago, né? Porque não está chegando sedimento no fundo do lago. Ele lá embaixo ele tá com água, mas não está chegando porque ele está congelado por cima. Então, durante o verão, silt vai chegando, e no inverno só argila. Então, faz esse daqui é o Parque Geológico do Varvito, tá? Que era uma antiga pedreira, e que hoje é um parque em Itu, em São Paulo. Quem for a Itu, não deixe de visitar, porque é um parque muito bacana, que mostra o momento em que nós estávamos no período glacial aqui no Brasil. Tá? E ainda, a gente ainda tem uma outra característica que é muito importante, relacionado aos períodos glaciais ou às áreas geladas, que é o permafrost. Permafrost são os solos congelados, perenes. E por que eles são importantes? Porque eles são indicadores também da temperatura nessas regiões. Porque como eles são perenes e estão sempre congelados, se há degelo do permafrost, significa que as temperaturas nessa região estão mais altas do que normalmente deveriam estar. Então, são bons indicadores. Então, aqui a gente, por exemplo, tem umas imagens, são duas imagens. Essa é a atual situação de permafrost. Aqui tem uma parte, aqui está o polo norte, né? E aqui a gente tem a parte submersa e em contínuo permafrost, ou seja, submersa está embaixo da água, embaixo do gelo, congelado permanentemente. O verdinho são aqueles que são descontínuos, né? E em vermelho de alta montanha, ou seja, lugar que sempre tem gelo por causa das altitudes. A gente já viu isso, né? Latitude e altitude, que vão indicar onde que a gente vai ter gelo eterno, ou seja, mesmo estando na linha do Equador, você tem gelo eterno na África, no alto dos vulcões, e tem gelo eterno, por exemplo, no país chamado Equador, que justamente tem esse nome, porque a linha do Equador ultrapassa, atravessa ali por ele,
né? E ele tem gelo nos nevados permanentes dos vulcões, Tungurahua, Chimborazo e vários outros. E aqui era como era, né? E aqui é como eram as principais áreas cobertas por gelo glacial, que estavam cobertas por gelo glacial, e o limite dessa área no passado, máximo limite que chegou o mar de gelo. E essa aqui é a interpretação, tá, de como que eram no passado, né? Aqui é como é hoje e aqui no passado. E aqui é a linha até onde chegou o gelo, essa linha azul. Tá? E aqui em vermelho, onde que tem gelo glacial, hoje cobrindo. Né? Vê que é bem menos do que foi no passado, na última glaciação. Eu falei para vocês que a gente teve a última grande idade do gelo. Aqui seria um dia de agosto a 18 mil anos, mais ou menos, com o gelo. Isso, agosto, para o hemisfério norte, seria um período de calor, né? Diferente da gente que estaríamos no inverno. Então, aqui no verão, na era glacial, vocês veem que a maior parte aqui dos Estados Unidos, boa parte da Europa, por isso que eu mostrei aquela imagem lá da Escócia, eu falei, aqui estava coberto de gelo. Por quê? Porque há 18 mil anos era esse o comportamento da massa de gelo. A gente vê que a região do hemisfério norte foi mais atingida por essa glaciação do que no hemisfério sul. Nós não temos muitas indicações de gelo. O que nós temos são indicações das variações do nível do mar, que o nível do mar estava mais baixo. Só que o mais complicado disso é que hoje ele está mais alto, então muitas dessas feições estão cobertas e elas, para serem encontradas, elas precisam de passar por uma série de pesquisas. Aqui a gente tem um gráfico, a gente pode ver esse gráfico que mostra isótopos de oxigênio em registros de microfósseis marinhos em vários períodos glaciais e interglaciais. O interglacial, ou seja, a partir dessa linha aqui, né, são essas variações positivas. E aqui os diversos momentos de frio. Então, a gente aqui teve aqueles 18 mil anos e teve aqui, agora, onde a gente está, né? No momento que eu falei para vocês, de interglacial, momento quente. Como é que é feito essa análise? Né? É feito com base na razão dos elementos do oxigênio 16 e 18, que quanto mais disponibilidade, né, de oxigênio 16 tem nos registros de microfósseis, ou seja, são analisados os pequenos fósseis marinhos com as idades datados, né, e essa relação de mais denso e menos denso, que são esses isótopos, esse é um isótopo mais denso, esse é menos denso, então, quanto maior for esse valor, mais quente era. Então, essa é a relação entre um e outro, e com isso é feito esse gráfico. Tá? E por que há esses períodos cíclicos, como a gente vê aqui? Tá vendo? A gente vê que repete, né? Faz frio, e aí a gente até está num momento que a gente fala assim, a gente pode discutir. A gente está num dos momentos de calor, está na hora de começar a baixar, né, a temperatura. Por esses gráficos, certamente sim. O que não está colocado aí é se há, de fato, uma
alteração na temperatura causada pelas ações antrópicas, ou seja, se a gente está desprotegendo a nossa atmosfera, né, permitindo que mais CO2 vá para ela e que, com esse aumento dos níveis de CO2, a gente continue aquecendo, ao invés de naturalmente entrar num momento de maior frio. Mas isso é uma questão antrópica. Mas por que acontecia no passado e a gente não tinha, nós ainda não estávamos produzindo esse CO2 todo queimando combustível fóssil por aí? Bom, tudo isso veio a partir de uma descoberta de um cientista. Começou com um cientista chamado James Croll, que na verdade ele não era um cientista padrão, ele era um funcionário de uma universidade que era muito interessado nas questões meteorológicas e que gostava de assistir às aulas e acompanhava esse assunto, até que ele escreveu um tema sobre a possibilidade de que as mudanças climáticas se dessem pelas feições astronômicas. E aí, posteriormente, Milankovitch, e aí a gente chama isso daí os ciclos de Milankovitch, ele identificou o tempo em que esses ciclos se repetiam. Então, o ciclo de maior tempo, de 100 mil anos, da excentricidade orbital da Terra em relação ao Sol. Ou seja, a Terra, a órbita da Terra não é circular, vocês sabem disso, em relação ao Sol. E também ela é elipsoidal, vamos dizer assim, e varia também em termos da excentricidade. Tem momentos que a excentricidade é muito alta e a elipse fica muito alongada, e aí a Terra fica muito distante da órbita do Sol. Quando essa excentricidade está mais baixa, ela fica mais perto, e aí está no momento de calor. E isso ocorre aproximadamente a cada um ciclo de 100 mil anos. Depois, a gente tem um outro ciclo, além desse, que é o ciclo de 40 mil anos, cerca de 40 mil anos, que é da rotação, do eixo de rotação da Terra, né? Esse eixo de rotação, ele varia entre 21 e 24 graus, e essa inclinação desse eixo faz com que partes da Terra fiquem mais expostas à luz do Sol. Por exemplo, nessa posição que está aí, a gente vê o hemisfério sul mais exposto à luz solar, podendo explicar, portanto, aquele momento em que houve uma glaciação que atingiu basicamente o hemisfério norte e menos o hemisfério sul, que a gente viu aqui atrás. Cadê a figura? Aqui, essa aqui, né? E ainda a precessão da órbita. Precessão, vocês sabem que é esse movimento que a Terra faz, que se assemelha ao movimento de um peão. Ela gira e, enquanto gira, ela faz um movimento como é que chama isso? Não é de precessão mesmo. Ele faz esse cone, né, vamos dizer assim, no desenho do eixo de rotação. Ele, além de girar em torno dele mesmo, ele gira formando uma outra órbita, né? Outro eixo, né? Então, essa precessão da Terra, ela faz um ciclo de cerca de 23 mil anos, né? E também, enquanto isso vai acontecendo, partes da Terra vão ficando mais expostas ou não à luz do Sol, ao calor do Sol. Então, essas são as explicações
para as variações, né, geradas, então, pela astronomia. São os ciclos astronômicos de Milankovitch, causados, então, pela excentricidade da órbita, pelo eixo de rotação da Terra e pela precessão do eixo de rotação da Terra. Tá? Também outros fatores que devem ser incorporados às questões relacionadas ao clima são as grandes correntes oceânicas. Vocês já devem ter ouvido dizer que a Inglaterra, por exemplo, era para ser muito mais fria do que ela é. Ela só não é tão fria por conta dessa corrente quente, né, que passa por aqui e aquece essas águas e faz com que haja um calor maior nessa região. E a gente, além dessas grandes correntes que aparecem aqui, ó, correntes quentes, essas vermelhas, as correntes frias, as azuis, as quentes, as mais quentes são mais rasas, porque as águas mais rasas tendem a ficar na superfície, as mais frias nas porções mais fundas, né? E essas aqui também são mais salgadas. A gente ainda tem aqui, em alguns lugares, aqui essa corrente fria, ela é importante para trazer viscosidade aqui para essa região da costa oeste da América do Sul, e aqui na nossa frente a gente tem pequenas correntes também que chegam, não essas grandes, mas a gente tem, por exemplo, aqui em Arraial do Cabo, chegando a ressurgência das águas da corrente das Malvinas, que chegam aqui e faz com que essa região justamente seja chamada, né, aqui, ó, essa região daqui, opa, o que eu fiz aqui? Ali onde eu desenhei, aqui. A gente tem o tal do Cabo Frio, né? Água fria que chega das Malvinas e que o vento empurra a água quente de cima e faz surgir essa água gelada, né? Que produz uma viscosidade alta na região e faz chamar Cabo Frio, né? Por isso que quem vai à praia em Cabo Frio, Arraial, Búzios, de vez em quando chega lá e a água está tão fria que dói a canela da gente quando entra na água e depois a gente sente a circulação voltar conforme vai aquecendo, fica meio pinicando assim. Isso aí é função dessa água muito gelada, né? E aí, além dessas glaciações que a gente vê mais recentes, que a gente pode medir, até porque os registros, como eu falei lá na primeira aula, os registros atuais são muito mais fáceis de serem observados do que aqueles que são muito antigos, mas ainda assim existem evidências de antigas eras glaciais na Terra. Por exemplo, no final do Proterozoico, existe uma série de depósitos glaciais. Aqui a gente vê, ó, lembra das morainas? Pois é, aqui são depósitos, segundo o autor aqui, são depósitos de lagos glaciais. O que acontece no lago glacial? Você tem gelo boiando nele e tem fragmentos dentro desse gelo de rochas. Quando ele degela, cai um bloco, então a gente tem uma rocha de tipo varvito e no meio dele dropstones, ou seja, clastos, pedras pingadas do ambiente glacial, né? No Permiano, aqui a gente vê as estrias glaciais, né? Aqui, não, Permiano é aqui em cima. Diano, Permiano, tá certo. Permiano está aqui, está de cima para baixo, né? E aqui estão os diversos momentos. Vamos ver um pouquinho deles aqui, né?
Então, no final do Paleozoico, no Permiano, é muito comum a gente, por exemplo, aquelas rochas do sul do Brasil, do Permiano, todas elas têm estrias, têm marcas de passagem de geleira, como estrias, rocha montonê, lagos glaciais, depósitos de barbitos. Então, tudo isso vão indicar aí os eventos. Quando, naquele momento, a América do Sul estava posicionada no Polo Sul, Gondwana unido, 350 milhões de anos, Gondwana unido e posicionado no hemisfério sul, em cima do Polo Sul. Né? Então, a gente vai encontrar nessas regiões e que quando a gente junta Gondwana, a gente vai identificar que todo mundo estava aqui e que esses depósitos glaciais fazem sentido no contexto da tectônica de placas. Então, uma evidência dos depósitos glaciais para a teoria da tectônica de placas. Né? Aqui, depósitos glaciais já para o final do pré-cambriano, quando, na verdade, ali até Gondwana estava prestes a se formar. Né? Aqui são os dropstones, ou seja, os clastos pingados, as pedras pingadas, vocês veem que são grandes pelo tamanho da pessoa que está aqui, né? Nos depósitos lacustres de uma determinada época. Tá? Nessa época, é interessante dizer que existe evidência no mundo inteiro de que até nas regiões que eram o Equador naquela época, né, vamos voltar aqui. Aqui só estava o Paleozoico. Não, aqui não estava a reconstituição. Até no que era o Equador, naquele momento, há 700 mil anos, de que toda a Terra congelou e é conhecido como a hipótese Terra-bola de neve. Tá? Há evidência de que essa glaciação, no final do pré-cambriano, tomou conta de todo o planeta, né? Ou pelo menos as áreas continentais, porque há evidência de rocha em todos esses continentes. Né? E só foi derretida quando muitas erupções vulcânicas ocorreram. Então, a gente está falando aqui de um momento em que massas continentais estavam se juntando. E o que acontece quando massas continentais se juntam? Num primeiro momento, a subducção da crosta da litosfera oceânica, mergulhando por debaixo da placa da crosta continental, e com isso gerando aquele vulcanismo, tipo que a gente vê nos Andes, que vai evoluindo até que haja a colisão de duas massas continentais. Não é isso? Que a gente vê no famoso lá ciclo de Wilson, o processo não vai caminhando assim. Pois esse monte de erupções vulcânicas aumentaram o CO2 na atmosfera, facilita o aquecimento, e aí, logo depois desse processo de gelo, a gente tem um processo de aquecimento, e aí aparece um monte de rochas tipo coral na Terra. Então, para a gente entender que os fenômenos de glaciação, eles mostram esses momentos aí do nosso planeta, né? E que podem ser representativos de eventos grandiosos no passado. Alguns mais simples, menores, outros muito grandes, e pensem também que a tectônica de placas vai interferir muito nisso. Não só pela presença de vulcanismo, mas também, imagina, voltando aqui, na nossa figurinha aqui, imagina todas as massas de continente unidas, a bagunça que não dá nessas correntes marinhas. Então, terminada essa parte do gelo, a gente vai para os rios. Ação geológica dos rios.
E aí vamos falar daqueles casos, até da pergunta que a Andresa, foi a Andresa, né, que fez a pergunta. Foi a Andresa? Que foi? Ah, foi a Ana Barcelo. Ah, tá. É porque às vezes eu confundo, porque eu só vejo ouço a voz, não vejo as iniciais nem o nome. Mas então, foi a Ana. Perguntou sobre rios. Vamos falar de rios, né? Vocês já notaram as diferenças que cada rio tem? Como que eles podem ser diferentes, assimétricos, enquanto um lado de um rio você pode ter uma planície, do outro você tem uma área, um barranco grande como esse, aqui, ó, que está na cara que o rio está escavando aqui. Olhando para essa imagem, a gente pode ver vários momentos e trabalhos que um rio pode ter, né? Nas suas curvas, na erosão e na sedimentação de sua planície de inundação. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre rios, entendendo que eles não são iguais uns aos outros, aliás, são bem diferentes. Então, os rios, eles vão ter um fluxo unidirecional, ou seja, em uma direção, em que a água transporta sedimentos e faz erosão das margens e do leito, pode aprofundar um leito. E essa água, ela pode ter vários tipos de fluxo. É claro que a gente vai olhar aqui, esse tipo de fluxo que a gente está vendo aqui, que seria um fluxo laminar, onde todo o fluido flui paralelamente, sem mistura turbulenta, é um modelo desejado, mas não é o modelo que a gente tem na Terra, o modelo natural. Porque o modelo natural, sempre você vai ter rugosidades, materiais, que vão fazer uma perturbação nesse fluxo. Mas se a gente quer estudar esses processos, a gente vai ter que entender que alguns deles, o fluxo vai ser mais parecido com esse, enquanto que outros fluxos serão mais parecidos com esse, onde as linhas que não são mais paralelas, elas se cruzam e causam, então, uma mistura turbulenta aí. Seria o tal do fluxo turbulento, que vai, dependendo de cada um desses, por exemplo, no fluxo laminar, a gente não vai esperar que haja um transporte de sedimento como há num fluxo turbulento, né? Num modelo teórico de laboratório, um fluxo laminar seria esse daqui, um turbulento seria essa situação. Fica claro que isso aqui é de laboratório e que, mais que isso, é importante para poder entender o comportamento desse material. Por que se faz isso? Você vai me perguntar, mas por que a gente precisa saber isso? Bom, nós, possivelmente, muitos de nós, não vamos trabalhar com isso. Mas imagine uma pessoa que trabalha, por exemplo, com petróleo. Ela trabalha o tempo todo com rochas sedimentares, cujo processo deposicional, cujo ambiente de sedimentação vai depender a porosidade, a permeabilidade daquele sedimento vai depender de todo o processo de transporte e de deposição. Então, há algumas áreas em que o trabalho dos físicos, o trabalho dos geólogos, eles se misturam nesse entendimento. Tá? Então, a velocidade do fluxo, a geometria do fundo e a viscosidade. Viscosidade no sentido de uma água mais pura ou uma água que vem, por exemplo, carregada de argila. Ela é diferente do que uma água sem materiais.
como eu disse aí, está aí uma observação, os fluxos laminares quase nunca existem em fluxo de água na superfície. Podemos entender, por exemplo, que isso pode ocorrer nas águas subterrâneas. E aí isso vai interessar a quem trabalha com isso, ou então o fluxo de óleo, por exemplo, nos sedimentos. Aí a gente volta lá para o propósito, né? Então, fatores que vão diferenciar é a velocidade, a geometria, principalmente do fundo, quanto mais rugosa, mais irregular, isso mais vai fazer com que o fluxo seja turbulento, e a viscosidade, que é a medida de resistência do movimento de um fluido, né? Então, quanto mais viscoso, ele vai se movimentar com maior resistência. Então, olha lá, aumentando a velocidade do fluxo aqui. Num primeiro momento, a gente vai ter aumentar os sedimentos em suspensão, né? Vai aumentar o transporte de carga no fundo e vai aumentar a saltação. Então, quanto maior a velocidade do fluxo, maior o transporte, tanto em suspensão, quanto no arraste no fundo, quanto saltando. Tá? Então, voltando, a gente já viu isso lá no vento, e agora a gente vê na água. É a mesma coisa, tudo no fluido, né? Suspensão, carga, tração, saltação. E lá, quando a gente falou dos tipos de transporte, a gente falou também daqueles que estão dissolvidos como íons em suspensão, íons dissolvidos na suspensão, íons dissolvidos no fluido, né? A água. Então, os finos em suspensão, os grossos deslizam e rolam sobre o substrato. Conforme aumenta a velocidade, vai aumentar a carga em suspensão, ou seja, vai aumentar o que vai estar sendo transportado aqui em suspensão, e vai aumentar a tensão, que a gente vai chamar de cisalhamento, ou seja, de movimento de arrasto, né, vamos dizer assim, que vai aumentar, então, essa carga de fundo. Então, além de ter mais material se movendo em cima, a gente vai ter mais material se movendo aqui embaixo, arrastando sobre o substrato. E ainda, com mais força, a gente vai ter grãos que vão dar pulos intermitentes, né? Que seria um estágio aqui transicional, quando grãos até maiores vão entrar em suspensão, né? Que não era de se esperar. Tá? Então, esse é o processo que a gente vai esperar no fundo de rio. A gente vai chamar de competência, dizer que um rio é competente quando o fluxo dele é mais competente do outro, quando esse fluxo carrega materiais de tamanho maior do que o outro rio. Então, por exemplo, um rio que transporta areia, ele é mais competente do que um rio que transporta argila. Ou, melhor dizendo, um trecho de rio que carrega areia é mais competente do que o outro trecho do rio que vai carregar argila, porque a areia é maior do que o tamanho da argila. Vocês vão lembrar lá que de areia para silt é 0,062 milímetros e de silt para argila é 0,004. É isso? E a capacidade? A gente vai dizer que um rio é mais capaz de transportar pela quantidade total de sedimento que ele transporta. Então, ele pode transportar muito material fino, e isso aí faz com que ele tenha uma boa capacidade de transporte, né? Aí a gente não está falando de tamanho, está falando em quantidade. Tá? E aí a gente também está falando uma coisa da argila que é importante. A argila, nem sempre ela vai estar lá sendo lançada no rio o tempo todo. Por quê? Porque elas têm a tendência a ficar coesa.
possuem os grãos, as partículas, têm grandes superfícies e cargas residuais. E essas cargas positivas e negativas fazem com que esses materiais fiquem aderidos no fundo. E assim elas tendem a ficar coesas. E aí, elas, às vezes, é mais difícil de fazer erosão de um material argiloso do que de um material silt e areia fina, que vão ser mais facilmente retirados, porque não tem essas cargas entre eles e nem esse formato de placas dessas grandes superfícies com cargas positivas e negativas. Outra característica muito bonita dos rios é a possibilidade que eles têm de produzir essas marmitas. Já ouviram falar de marmita? Já viram marmita em rio? Não marmita de comida, né? Marmita de rio. Alguém já viu isso que está aqui? Essa foto aqui são de marmitas. Alguém já foi a um rio que tivesse essas cavidades? Não. Não? Pois é. Rios que têm leito de pedra, o que acontece? A água, quando em enxurradas mais fortes, essa água vem trazendo grãos de areia e materiais, ela vem turbilhonando. E ela, nesse turbilhão, ela vai fazendo rodamuinhos e esses grãos vão ficando aqui dentro. Conforme passa mais água, esse turbilhonamento vai aumentando. E aí aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai aprofundando e aqui dentro vai formando esses depósitos. E o que tem essas marmitas de interessante? Por exemplo, se esse rio cortar regiões que tem ouro, diamante, se você é garimpeiro, o primeiro lugar que você vai procurar é aí, porque nesse lugar vão estar os materiais mais pesados. Sem contar que elas são lindas. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma foto aqui para vocês. Espera aí. Serrano, Lençóis, Chapada Diamantina. Serrano é uma cachoeira que tem lá em Lençóis e que tem isso lá. Tá? E isso é formado exatamente, e aqui essa rocha é um conglomerado diamantífero. Deixa eu ver se tem uma foto dela de perto. Eu podia ter separado, eu tenho fotos disso de perto. Essa daqui talvez... aqui. Vamos ver. Esse é um lugar para visitar, gente. É maravilhoso. Tá vendo a rocha? Não sei se... ela é formada, é um conglomerado, tá vendo? Diamantífero. Eu vou depois botar uma foto. Alguém me lembra para eu mostrar fotos dessa rocha para vocês? Eu trazer na próxima aula. Bom, só vou matar a vontade de visitar, de viajar, né? Esse, então, é o Serrano. Nossa. Que talvez dê para ver. Aqui, ó. Tá vendo? Piscina de Serrano. É um lugar para ir. Aconselho que vocês, quando puderem, um dia, visitar um lugar bacana, que vocês visitem Lençóis. Antes disso, se não conseguirem, me falem, que eu passo um guia de visita geológica para vocês. Tem lugares cada um mais maravilhoso que eu amo. Então, lá no Serrano tem essas marmitas, e dentro dessas marmitas são depositados cascalhos e tal, que são trazidos, e essas feições são construídas pela erosão do rio. Aqui, uma outra cachoeira,
famosíssima, a cachoeira de Foz do Iguaçu, e esse cânion aqui fica claro como que ele se forma, né? Ele se forma, então, pela erosão do rio em uma grande fratura que vai a montante, ou seja, para a área mais alta do rio, que vai escavando e vai fazendo esse cânion crescer. Isso daqui, então, é Foz do Iguaçu. Acho que eu devia falar cataratas. Deixa eu escrever cataratas. Vamos lá? Não foi? Um espaço a mais. Eu quero as cataratas. Cadê as cataratas? Aqui a ponte. Aonde que é a Foz? Não é aqui. Cadê a catarata? Aqui é olha o tamanho do lago de Itaipu. Gigantesco, né? Acho que é aqui, ó. Acho não, é aqui. Vê? Aqui a gente tem uma fratura. Ao longo dessa fratura, o rio está escavando o leito. Ele vem, faz essa curva grande, entra nesse leito, ele modifica completamente o leito, o tipo de leito, olha, que é um leito. Era cascata, era cachoeira, né? E ele passa a correr encachoeirado aqui. Tá? Fantástico, né? Uma coisa linda. E aqui, as cachoeiras do lado argentino. Tá? Vocês veem que ele faz essa grande curva, parte da água escoa aqui e parte da água escoa aqui. Isso é causado, então, por uma falha que faz com que o rio consiga escavar aqui. E essa cachoeira está crescendo, porque ele vai erodindo nessa direção. Tá? Nessa direção. Peraí. Daqui para cá, né? Então, vamos nós. Voltemos lá na nossa aula. Opa. Deixa eu ver aqui. Eu, hein? Os canais dos rios. Como são compostos os canais dos rios? Né? Ele vai ter o canal principal, vai ter os tributários a ele, que são aqueles afluentes, né, que vão chegar a ele. Esse rio vai chegar no lago, vai chegar no estuário, vai chegar no delta, né? E, ao longo do caminho, ele vai construir, então, a sua passagem. A planície de inundação, que é onde ele ocupa quando há inundação, ou seja, quando a água extravasa a calha principal do rio, né? E as áreas altas, que são as áreas que vão contribuir com água e sedimento para esse rio. Esse rio vai ter o canal principal, esse canal com essa planície de inundação,
No centro do canal, em geral, vão ser mais areias e cascalhos. Mas quando ele extrapola o canal, ele vai jogar o quê? Vai jogar material mais fino, silt e argila nas margens. Então, a gente vai ter, se a gente fizer um corte num depósito de rio, a gente vai ver a migração do canal, vários momentos da migração do canal, no meio de argila, pequenos canais arenosos e cascalhentos. Recentemente, eu fui na casa da minha mãe mora em Friburgo, e quase chegando na cidade, num bairro chamado Muri, tem uma entrada para um lugar chamado Lumiar, que vocês já devem ter ouvido falar. Nessa entrada, estão construindo um mercado lá, no que abriram, o rio passa lá embaixo. Apareceu o canal do rio ali naquela curva. Está muito bonito a estrutura. Está bem legal. Depois eu até vou ver se dá para... Se existe possibilidade de ter alguma figura desse canal. Isso aqui que eu estava falando, ó. O canal migra na planície de inundação, tá vendo? Aqui era um antigo canal. Aí a gente encontra aqui, ó, depósitos de areia e cascalho, tá vendo? E aqui, ó, nessa parte mais fina, os depósitos da planície de inundação, que são de silt e argila, tá? Os tributários, o rio com suas curvas, seus meandros, alguns meandros abandonados, a gente vai ver isso daqui a pouco, e os tributários e as terras, a bacia, as terras altas da bacia, de onde o material vai ocupar essas partes mais baixas. E os canais dos rios? Canais dos rios não são iguais, né? Isso tudo nós já vimos. Vimos por quê? Porque quem anda por aí e olha para um rio, sabe que um rio não é igual a outro. Enquanto muitas vezes a gente encontra aqui rios com baixa sinuosidade, que a gente vai chamar de rio reto, e aqui, olha, aqui são o que está aqui com essa cor mais escura, é o que está dentro do rio, mas que é parte do rio, mas que está exposto na superfície, tá? Então, isso aqui seriam sedimentos do rio que afloram a superfície. Então, a gente tem rios de baixa sinuosidade, como é, por exemplo, o caso de um rio reto, ou então de um rio entrelaçado. Lembra daquele rio? Olha lá, vamos voltar aqui rapidamente. Não. Aqui. Olha lá. Isso aqui, ó, é um rio entrelaçado. Ele sai de uma área e ele tem vários canais e tem sedimentação formando vários depósitos. Assim, é muito comum de ver isso, por exemplo, na região debaixo dos Andes, na região, por exemplo, de Mendoza, na Argentina. Vamos ver se a gente consegue achar um aqui para vocês verem. Mendoza. Vamos ver se a gente consegue. Já tem um rio embalse, como chama? Mendoza fica numa região árida. Aqui está os Andes, como vocês podem ver, tá vendo? Aqui pertinho de Mendoza fica o Aconcagua, que é o mais alto dos montes aqui dos Andes. E se a gente chegar aqui, ó, e for olhar esse rio, olha lá, agora vai dar. Aí, ó, há um fluxo entrelaçado aqui. Tá vendo? É o quê? Água que vem de degelo dos Andes. Aqui, essa aqui deve ser uma geleira, azul desse jeito, é uma geleira, tá vendo? É uma geleira. Quem está aqui no alto deve ser o próprio... Não, aqui não é geleira, não. Aqui é a barragem que segura a água, porque Mendoza fica no deserto.
E aí, essa água toda da cidade vem de lá. E eles têm uma coisa muito legal na cidade, que toda a cidade é cortada por umas redes de subsolo de canais, e que são canais que eles desviam e jogam água uma vez por dia. A água é lançada nesses canais para molhar por baixo as árvores da cidade. Uma cidade muito interessante. Inclusive, uma cidade universitária, vale a pena conhecer. Então, isso daqui, ó, como vocês viram, olha lá, o nosso rio de canal entrelaçado. Água que vem com grande força dos Andes. Vamos ver se aqui a figura dá para ver. Aqui está cheio o rio. Deve ser um momento de muita água. Aqui. Esse daqui já dá para ver. Tá? Que ele vai formando vários canais e uma série de ilhas. Ele fica raso, tá? E aqui todo o material. Aqui, ó, é o depósito do rio, o que ele mesmo está cortando hoje. Isso a gente vai ver mais na frente, os terraços. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o rio, que eu não sei o nome, eu esqueci, aqui, e aqui é a barragem, ó, do rio. Aqui é a barragem, deve ter uma foto dela aqui, ela aí, que segura a água dos Andes para abastecer Mendoza. Tá? E aqui a área, tá? Com os rios entrelaçados, entrelaçados. Subindo aqui em direção do Aconcagua, né? Então, essa é a região de Mendoza. Então, vocês veem que esses rios entrelaçados, vamos voltar lá para nossa aula, onde a gente estava, são rios rasos, cheios de ilhas, né? Aqui que nós estávamos. Rasos, cheios de ilhas, então, canais entrelaçados, né? Também, esses são os canais com baixa sinuosidade, o reto entrelaçado. Com alta sinuosidade, a gente pode ter o que a gente vai chamar de meandrante, aqui no caso ele está chamando até em espanhol, meandriforme, meandrante, né, que é um rio formado, então, por meandros. Meandros são essas sinuosidades, né, em geral, de rios que correm em áreas muito planas. Então, ele vai buscando o melhor lugar para ele, porque é a gravidade, né? O movimento da água pela gravidade. Então, ele vai buscando esse caminho. Às vezes, ele estrangula um meandro desse, né? E passa a correr assim, ó. E aí ele forma o quê? Um meandro abandonado. Meandros abandonados. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas é mais para mostrar. E aqui um rio anastomosado. O que é um rio anastomosado? É um que tem muitos canais. Ele não é tão raso quanto esse daqui, que vocês veem, ó, e a área de terra é essa aqui, ó. São ilhas. Enquanto que aqui são só esses canais que vão fazer esse desenho, que são chamados de anastomosados, né? Esses canais são mais profundos, não é a mesma coisa que o entrelaçado, até porque aqui vocês veem a quantidade de sedimento, né? Ô, professora. Oi. A senhora comentou sobre esse meandriforme aí, né? O meandrante, Sim, então. A senhora mostrou pra gente lá nas cataratas do Iguaçu. Aquela ponta das cataratas, ela pode se tornar um meandro abandonado porque tem uma curva logo antes dela. Que tá muito forte.
A diferença ali, sinceramente, eu não sei qual é o processo, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque olhando daqui por um ângulo, os meandros são rios que correm com com pequena capacidade, com pequena competência, ou seja, só leva argila, e ele vai abandonando porque ele não tem velocidade. Ali ele tem um desnível muito grande. Então, ele está correndo num canal, né? Então, acho difícil ele estrangular e perder, a não ser que... não acredito, porque não é voltando aí, não acredito que isso aconteça por causa do tipo de rio. Ele é um rio que vem reto, ele está encaixado por uma questão estrutural. Aquilo é uma questão estrutural. Aqui é de sedimentação mesmo. Aquela cachoeira é uma cachoeira encaixada numa estrutura geológica. Tá? É diferente de um rio que corre sem força. E ali ele está correndo com uma força incrível. Né? Ele pode até ser capturado por uma outra fratura. Isso pode acontecer, mas aí ele não seria o caso típico de um meandro, tá? Porque o meandro é por uma questão de falta de força, enquanto que ali é excesso, né? Tá? Não, beleza, valeu. Não sei se eu consegui te explicar bem. Entendi. Mais ou menos, entendi. Não, vamos olhar, ó, quer ver? Acho que agora já vem, vamos lá ver. Daqui a pouco a gente vai chegar a isso. Vamos lá, nos canais meandrantes. Ele tem um único canal, com padrão sinuoso, comum em rios com declive suave. Tá? Não é o caso lá, que não tem nada de declive suave, que a gente tem uma cachoeira gigantesca, não é? E ele vai formar barras de pontal, que são áreas onde ele deposita o sedimento, vai abandonar meandros e vai fazer erosão em uma das faces das margens do rio, que foi a pergunta que a Ana fez, que eu vou mostrar daqui a pouco. Os entrelaçados, voltando aqui, os entrelaçados. Rios de grande variação de fluxo, com carga sedimentar, com grande carga sedimentar. Então, o que eu falei? Lá embaixo dos Andes, o rio chega na época do verão, um monte de gelo, da primavera tem degelo e chega uma carga de sólidos absurda, né? E as margens são facilmente erodíveis, vão formar pequenas ilhas, tá? Existe uma razão, largura, profundidade, que vai mostrar que esse rio ele é muito mais largo do que fundo. Então, os canais entrelaçados são essa rede de canais com grande variação de fluxo, com grande carga sedimentar, vai formar pequenas ilhas e ele é muito mais largo do que fundo. Tá? Os canais anastomosados, que são esses daqui, eles são mais frequentes em condições climáticas úmidas, são canais múltiplos, que têm alguma sinuosidade, né? E ele tem poucos canais com ilhas largas e estáveis, enquanto que aqui a ilha se perde, por exemplo, quando chove forte, essa ilha vai embora, ou quando desce muito material da água dos Andes, as ilhas são destruídas. Nesse daqui, as ilhas são muito mais estáveis, né? E os rios são muito mais largos, são muito mais profundos do que largos. Observe aqui, enquanto que lá a razão, largura, profundidade era comumente maior que 300, aqui a razão, largura, profundidade é menor do que 10, ou seja, ele é muito mais fundo do que largo. Tá? E os retos são canais simples, né, com barras longitudinais, e razão, largura, profundidade também 40. Mas isso aqui é mais pela quantidade. Olha só, um canal entrelaçado. O que a gente vai ter?
muito sedimento e os canais passando aqui, rasos, num rio muito largo. Num rio meandrante, a gente vai ter o sedimento ocupando uma parte mais fina, a argila é o verde, tá vendo? Vocês veem que no rio meandrante, justamente por causa da baixa competência desse rio, ele vai trazer só sedimentos argilosos. Então, quem é que fez a pergunta do meandro e do Foz do Iguaçu? Eu, Leonardo. O Leonardo. Leonardo qual Leonardo? Abreu ou Nascimento? Nascimento. Leonardo Nascimento. Leonardo, aqui, ó, você vê que o sedimento é de um rio que tem baixa competência. Ou seja, o que, que ele traz? Argila, olha só. Tá? Então, ele enche de argila isso daqui e o canal vai passando aqui dentro. Ele tem um canal só, aqui tem vários, e argila. Aqui, areia. Aqui, nesse anastamosante, olha só que interessante. São muitos canais, tá? Mas, olha só, o material aqui é argiloso. Lembra aquela história que a argila torna mais estável? Pois é, olha só. Esse aqui é o anastomosato. Em amarelo aqui estão as barras, ou seja, as áreas que Sim, acho que ela caiu. Parou. Parou? Aqui também. Voltou Tá, agora. então peraí. Eu vou voltar. Peraí. Deixa eu ir lá. Ai. Deixa eu voltar. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver. Voltou, gente? Vê se voltou. Voltou? Sim? Sim. Ah, tá, obrigada. E o que, que vocês não viram? Isso vocês viram? Não viram, né? Sim, travou Então a gente nessa- caiu aqui. Tá, então tá. É bom avisar logo mesmo, que aí eu volto a tempo. Então, esses são canais entrelaçados de um rio no Alasca. Dá para ver aqui a quantidade de sedimentos. A gente vê as montanhas ao longe, certamente esse material é de erosão pela água de degelo, que vai trazendo material aqui para as partes mais baixas. Canais, né? Com as suas ilhas de areia. E aí, vamos lá, um rio meandrante. Né? Agora vamos olhar o rio meandrante. Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha para desenhar aqui com vocês. Né? Então, o rio meandrante, ele faz esses meandros, que são essas curvas. E aí, eu pergunto para vocês, como é que a gente sabe para que lado que esse rio está correndo? Se ele está correndo aqui, ou se ele corre para cá? Hein? Pela erosão? Erosão e deposição. E aí, como é que a gente sabe?
Na seta de cima, na seta de baixo. Deixa eu explicar o que acontece, então. Então, vamos nós. Aqui, ó. Não é isso. Por que não é? Porque o rio meandrante, qualquer rio, no que ele vai fazer essa curva daqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai erodir essa margem externa e vai depositar na margem interna, viu, Ana? Foi a pergunta que você fez, não foi, Ana? Foi eu que perguntei, professora. Não foi a Ana que perguntou no início da aula? Foi eu, a Bia. Ah, foi Bia, então me falaram que tinha sido Ana, não. Então foi Bia. Então, Bia, olha só. Esse rio, quando ele vem, ele vai fazer o quê? Ele vai erodir essa parte e vai depositar aqui. Vai erodir a parte externa e vai depositar, olha aqui o depósito de areia, tá vendo? Na parte interna. Então, esse rio está correndo nessa direção, tá? E aí, vamos lá. Olha lá. O que pode acontecer? Esse rio vem, faz erosão aqui, deposita lá, né? Deposita aqui, vai erodindo aqui. Vai chegar uma hora que esse ponto de estrangulamento aqui vai ser tal que o rio, ele já não consegue mais ter força para fazer isso tudo, ele vai romper aqui. Na hora que ele romper isso daqui, isso vai ficar reto, e isso daqui vai ser um meandro abandonado. Ele vai abandonar esse meandro. Então, todo rio que tiver meandros, ele tende a um dia se tornar um reto, professor? Então, ele vai fazendo outros. Com o tempo, ele vai escavando, porque ele não vai chegar a ser reto, porque a força dele ainda é a mesma. Ele não consegue... quer ver? Deixa eu fazer. Ele não consegue... Peraí. Ele não consegue... ele vai fazer... Aqui vai ficar reto, mas aí ele vai continuar cortando aqui, ele vai começar a desenhar outras partes dessa área. Porque ele não consegue... Ele não tem altura, desnível suficiente para correr com uma certa velocidade. Então, ele busca as curvas para fazer fazer valer a gravidade, né? Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos aqui para o Farol de São Tomé. Vamos a Campos dos Goitacazes. Vai rápido. Isso aqui, gente, tá vendo? Esse monte de canal aqui. Muitos aqui são retificados. Isso aqui retificaram para poder drenar. Isso daqui são os antigos canais, toda a região onde o Rio Paraíba do Sul, antigamente, ele depositava onde era a antiga foz do Rio Paraíba do Sul, que era aqui. Hoje a foz já migrou para cá. Aqui é a atual foz, o delta do Paraíba. Olha só, nessa região daqui, olha os meandros. Mas olha só, o que a gente vê aqui é o quê? Um rio o quê? Entrelaçado, né? Concordam comigo? Sim. Então, o que a gente vê é que os trechos dos rios,
eles vão passando de característica ao longo dos seus vários trechos, né? Vou ver se eu pego aqui uma área de meandro boa para mostrar para vocês. O mesmo... Kátia, na região aqui do Vale, ele também, quando a gente passa ali pela Dutra, a gente observa também muitos meandros ali naquela região. Uhum. Quer ver? São José dos Campos, eu acho que dá uma boa vista. São José dos Campos. Onde mora minha neta, cidade do que a minha neta mora. São José dos Campos. Foz do Rio Rio Paraíba do Sul. Cadê ele? Aqui. Aqui, ó, meandro abandonado. Vê? Meandro abandonado. Meandros, um monte, tá vendo? Mas o rio não deixa de meandrar, tá vendo? Um monte de meandro abandonado, mas ele não deixa de meandrar. Por quê? Porque essa é a característica, aqui, ó, essa é a característica dele nessa área. Ele tinha uma curva grande, aqui tinha outra, ele vai, mas ele mantém as curvas. Isso que vocês veem aqui são extrações de areia, esses lagos. Aqui, ó. Kátia, desculpa, eu não peguei. Você pode dar um exemplo ali? Você passou, eu acho que foi um pouquinho rápido. O quê? Dessa condição de meandro abandonado. Meandro aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não, acho que a caneta não vai funcionar aqui. Não, mas aqui eu consigo, peraí. Consigo aqui fazendo com isso. Tá? Vamos desenhar aqui, ó. O rio tá aqui, né? Esse aqui é um rio meandrante, concordam comigo? Concorda, Henrique? Sim, sim. As meandras aqui. Aí, observa aqui, ó. Quer ver? Pronto, vamos dizer aqui. Tá? Aqui as meandras. Isso aqui, o que é, Henrique? Tá, agora eu entendi. Isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó. Tá legal. Aqui, você tinha passado muito rápido, desculpa. Olha só como... Não, desculpa, eu tenho que passar mais lento também. Aqui, ó, olha esse aqui. Olha quantos aqui, ó. Aqui, tá agora eu entendi. Tá. Você vê os canais abandonados? Sim. São meandros abandonados. Tem até uma música de um grupo de estudantes de geologia, que é a música, acho que se chama Leandro Abandonado. Uma brincadeira com os nomes, mas vamos lá. Tá entendido aqui? Aqui, então, o rio corre e ele faz erosão aqui. Aqui ele deposita. Então, aqui está o esqueminha. Vem o rio, ele vai formando, vai migrando e vai formando meandro. Na parte de fora, tá vendo? Ó? Ele vem e escava. Na parte de dentro, ele vem e deposita, tá? Na margem interna. Né? Aí, ele vem... ó, como é que é o leito? Vem o rio, na curva, ele vem e faz isso. Ó. Tira daqui e joga para cá. Então, ele faz aqui na curva, ó, uma estratificação, né, cruzadinha, vai fazendo uma cruzadinha aqui, e aqui, quando ele enche isso daqui de argila, né? Então, isso aqui a gente chama barra de pontal, né? Point bar. E isso daqui é o que acontece quando ele vai crescendo, até que chega um momento que ele vai cortar isso daqui, vai ser mais
equilibrado para ele, né? Cortar aqui e ele vai largar esse meandro para trás. E aí ele vai continuar na história dele e ele vai continuar fazendo isso. Vai cavando aqui, depositando dentro. E vai fazendo curva grande. Chega uma hora que ele corta e aí ele passa o tempo todo fazendo cortando os meandros, construindo, cortando, tá? Nesse pescoço aqui do meandro, tá? Migração lateral, porque, olha só, aqui é de dentro, né? Ele vai erodindo, vai chegar uma hora que isso vai ficar tão curto que ele vai ligar. E aí ele vai preferir passar aqui do que fazer essa volta toda. Vai ser mais equilibrado até por conta da diferença, né, da gravidade. E aí ele vai continuar fazendo isso, e aí na curva e vai em frente, tá? Os meandros do Mississippi, né? E agora, mudando para os canais entrelaçados, né? Que eu falei que tem grande variação de descarga, carga de sedimento, o material do banco é facilmente erodido, e o que a gente vê é isso. No verão, na primavera, vem o degelo, e no verão o rio fica assim. Depois que chegou o sedimento, e enquanto o sedimento estava chegando, com o derretimento, muita água, muito sedimento, né? Então, os vales dos rios são construídos por acreção lateral, migração lateral dos depósitos, principalmente areia e seca. Foi o que a gente viu lá na Barra de Pontal, né? Acreção vertical. Ao longo das margens, o rio vai deixando materiais, construindo uma espécie de um dique, né? E quando chove muito, ele ultrapassa esse dique, essa parte mais alta da margem, e joga o material na planície de inundação. Olha o que a gente tem. O rio, o fundo de canal, o canal do rio. Aqui, uma margem com um dique lateral natural, né? E a planície de inundação. Choveu, a água veio. Jogou o quê? Jogou argila aqui em cima disso tudo, né? Então, quando o rio baixa, essa água que está aqui vai depositar e vai encher de argila as margens. Então, a gente tem planície de inundação, onde a gente tem areia aqui e argila nessas partes, que vai fazer aquela carinha que a gente viu. Opa. Aqui. Né? A areia, né? Dentro do leito do rio, e a argila nas margens. Aqui é só areia por conta de ser entrelaçado. Saiu. Olha lá, o dique natural ao longo do rio Mississippi. É uma área bem mais alta. Você sabe que o Mississippi tem esses naturais e tem os diques construídos, né? Porque ele vem com o delta cá para dentro da Bahia, né? Chesapeake, eu acho que é o nome dessa Bahia. E acho que é. E aí esses diques seguram o rio aqui dentro, né? Quando houve aquele Katrina, que foi uma tempestade, né, um furacão muito forte que destruiu Nova Orleans, que fica aqui, né? Foi o rompimento desses diques pelas águas do furacão, né? E aí, vamos falar um pouquinho de vazão de rio.
né? A gente sempre fala assim, o rio tem uma vazão tal. Qual é a vazão? Como calcular a vazão de um rio? A vazão é a quantidade de água que passa numa determinada seção do rio, né? Como é que tem uma determinada velocidade. Então, observem aqui, do nosso lado esquerdo, a gente tem um rio que tem 3 metros de profundidade, 1 metro de 1 metro por segundo de velocidade e 10 metros de largura. Tá? Então, a vazão desse rio é a seção dele, né, que é de 10, né? A velocidade é 1, né? Vezes, faltou ali, a profundidade. Porque a profundidade vai dar a quantidade de água que está passando aqui nesse canal. Concorda comigo? Então, isso daqui vai dar 30, que é 3 vezes 10 vezes 1, né? E aqui, um rio que tem os mesmos 10 metros, mas tem uma velocidade maior e tem uma profundidade bem maior. Como é que vai ser feita a conta? 2 vezes 10 vezes 9, que é igual a 180. Então, enquanto que nesse rio aqui, nessa seção, passa 30 metros cúbicos por segundo, tá? Nesse outro rio que tem a mesma largura, ele vai passar 180 metros cúbicos por segundo de água. Isso, então, é a vazão do rio. Tá? Seção vezes velocidade, aqui está faltando, vezes a profundidade. Não, desculpa. Aqui já está a seção, que é a largura versus profundidade. Perdão. Tá? Isso, então, já está aqui nessa forma. 30 e 180. Tá? Isso é planície de inundação. A gente vê isso o tempo todo aqui no Brasil, né? Basta chover muito, a cidade que tem um rio no meio, o rio toma de volta a planície de inundação dele. Então, o equilíbrio dinâmico de um sistema de fluxo é topografia, que vai incluir o declive, o clima, o fluxo da corrente e a resistência da rocha. Né? Então, a gente vem aqui com um novo conceito, que é esse daqui, ó, de nível de base. Nível de base é a elevação na qual um fluxo, que pode ser de um rio, ele vai ter quando ele chega num corpo d'água, como um lago ou oceano, vamos dizer que aqui seja o mar. Então, o nível de base desse rio aqui é o nível do mar, se isso daqui é o mar. Tá? O que pode acontecer para mudar o nível de base de um lugar? Várias coisas. A tectônica é uma delas, né? Aqui, no caso, é um exemplo desse, onde uma falha, tá? Ela vai causar uma mudança no relevo. Então, a gente tinha esse lugar aqui, a montanha, o rio meandrante aqui no final, chegando no mar, né? E aí, nesse outro momento, houve um falhamento aqui, levantou essa porção de cá, e essa parte aqui, esses rios, isso aqui passou a ser o novo nível de base desse corpo d'água. Tá? E, na verdade, em vez de um, passou a ser vários, chegando nesse corpo aqui. E aqui, nesse novo corpo d'água, a sedimentação começa. E aqui, ó, onde antes tinha um rio, agora não tem nada mais, porque só tem um antigo depósito.
Com o tempo, sedimentos vão enchendo isso daqui, né? Isso aqui vai ficando cheio de... É um lago que vai ficando cheio de sedimentos. E ele vai sendo entulhado até que entulha completamente e o rio volta a correr. Só que, olhando isso daqui, a gente imagina, isso daqui é... Quem não faz, se você não fez um trabalho geológico, identificou essa falha, identificou esses depósitos de rio aqui, você nunca vai contar a história desse lugar da maneira em que ela ocorreu, né? Então, agora, esse voltou a ser o nível de base desse corpo d'água. Ele era, né, aqui, para esse, e passou para cá. Tá? Também ele pode ser causado por uma ação antrópica. Por exemplo, aqui é um rio, né, num perfil até com bastante declividade, chegando num outro rio. E aí eu venho e construo uma barragem, né? E aí eu vou ter um nível de base aqui, né? E mas eu tenho outro aqui, né, nessa região, que é a água que vai passar pela minha... E isso vai modificar tudo. Vai modificar a força com que chega aqui e modificar essa região. Por isso que a construção de represas, ela gera muitas modificações mesmo que você regularize a vazão, ou seja, depois que você construa essa água, continue chegando numa quantidade aqui, essa região vai ser muito afetada pela construção do lago. Né? E aí também a gente vai ter deposição aqui nessa região. Tanto é assim que toda barragem tem uma vida útil. Vai chegar uma hora que ela vai encher e que aí não ter mais solução. Né? O rio, ele pode trazer uma quantidade de sedimentos absurda, se ele tiver uma declividade muito alta e uma quantidade de força de água suficiente para arrastar muita coisa. Isso daqui, por exemplo, é uma rodovia, tá? E isso daqui é um leque aluvionar. O que é o rio? Leque aluvionar. Foi um leque aluvionar. E o que é isso? É uma cadeia de montanhas, um rio que certamente traz um volume absurdo de sedimento no degelo, né? E aqui você tem o leque formando. De cima é um formato de leque mesmo, né? Acho que eu tenho uma figura dessas aqui. Não tenho. Vou ver aqui. Pensei que eu tivesse, engraçado. Eu achei que eu tivesse. Vamos lá nos Andes de novo, uma Mendoza de novo. A gente vai achar lá na região. É uma questão de olhar. É só olhar. Está aqui os depósitos, as montanhas, e olhar na parte de baixo delas, que em algum lugar a gente vai começar a ver os leques. Só pegar um rio aqui, ó. Aqui já tem um. Não está muito claro, não, mas vamos ver achar um melhor do que esse. Vamos ver pelo lado de cá, se a gente vê melhor. Quem é aqui? Que é Chile. Vamos pelo lado de cá mesmo. Vamos nessa base aqui. A gente vê as dobras, tá vendo? Os depósitos se fazem aqui, tem depósito. Olha lá.
das partes altas, eles vão trazendo... vem aqui, um rio aqui, ó. Esse é nosso Tomozato. Estou com sorte de achar aqui um bem bonito para vocês verem, não. Mas certamente tem. Isso aqui deve ser uma mina de cobre, com essa cor azul, ó. É típico de uma mina de cobre. Vamos ver se não é. Não tem, não. Não. Acho que não, hein? Laguna Blanca. Olha que linda. Não é cobre, não. Ela é dessa cor, mas deve ser cobre. Esse tom verde no sedimento é típico. É típico. Aqui são... Bom, vamos voltar lá. Não achei nenhum bom para mostrar para vocês, não. Mas aquela imagem já mostrava um bom leque aluvionar. Mas eu acho que eu mostrei na aula passada um leque aluvionar para vocês. Então, mudanças no nível de base pode gerar, por exemplo, mudanças na característica do rio. Por exemplo, esse rio aqui, ó, ele tem aqui um depósito dele que ele vem construindo ao longo do tempo. Aí, vamos dizer que houve um soerguimento e esse rio ficou mais forte, o nível de base dele. Agora, a diferença entre a antiga, a variação de altura, da onde ele estava para onde ele quer chegar, ficou muito maior, ou seja, ficou mais baixa, ele tem agora um desnível maior. Ele vai começar a cortar esse depósito que ele tem aqui. E o que ele vai fazer? Vai expor os antigos depósitos, e isso são chamados de terraços. Então, quando um rio está cortando seu próprio depósito, isso é chamado de terraço. E o rio também, ele pode ir esculpindo o relevo e mostrando todo um depósito. Se, por acaso, ele, nesse caso aqui, no Grand Canyon, né, esse rio consegue, está meandrando, ele consegue ir aprofundando esses meandros, são chamados de meandros incisos, né? Aqui ele tem os depósitos. Então, vocês veem que a construção que o rio pode fazer, dependendo do material que ele tem pela frente, vai formando as paisagens. Bacia de drenagem, todo mundo sabe o que é, né? É uma área que canaliza a água que flui em toda uma rede de canais, tem um divisor de águas e tem uma saída, que é o exutório dessa bacia, né? Então, a gente tem um divisor de águas, um rio, seus afluentes, essa é uma bacia de drenagem A, essa é uma bacia de drenagem B, aqui a gente tem o divisor de águas. A água que cai aqui, flui para cá e para cá. A que cai aqui, flui toda para dentro desse vale e toda para dentro desse vale, né? E essa bacia de drenagem, dependendo do material que está, da geologia da área, ele pode gerar padrões de drenagem muito diferentes. Por exemplo, aqui a gente vê um padrão dendrítico, que é esse padrão tipo árvore. Estão vendo aqui? São os diversos afluentes e o rio principal. Porque, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem uma rocha relativamente homogênea, para toda a área é cortada por ela, e não é uma rocha que tenha muitas estruturas que vão fazer com que esses afluentes, ou o próprio rio, sigam uma direção preferencial. Então, a gente tem uma rocha plana ou homogênea, e vai formar, então, esse padrão dendrítico de drenagem, formato de árvore.
Quando a gente tem um substrato cheio de falhas e juntas, que se cortam, principalmente ortogonalmente, que é muito comum, a gente vai ter um padrão retangular de drenagem. Tá? Aqui, ó. Juntas, rochas juntas ou falhadas. Esse daqui é tipo treliça. A rocha, ela é resistente, ela tem várias camadas, ela está dobrada. Então, ela se encaixa numa determinada rocha que ela consegue fluir de uma maneira mais fácil, né? Ela vai buscar isso e ela vai fazer, então, um padrão, esse daqui em treliça. A gente encontra isso naquela região de Santo Antônio de Pádua. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vamos ver se eu dou sorte de achar, que eu já não achei uma para você. Vamos ver se eu acho agora. Santo Antônio de Pádua. De Pádua, Rio de Janeiro. Saindo lá dos Andes, vão para a região mais norte do estado. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem, ó, uma área toda orientada, pequenas serras, tá vendo? Orientadas nessa direção. Se vocês olharem, olha só os rios, como eles são encaixados nessa direção também. São falhas, né? Um sistema de cisalhamento de falhas que vão dar origem a uma rocha bastante típica da região, que chama Pedra Paduana, ou Pedra Miracema, que vai ocorrer na crista dessas serras orientadas nessa direção. Ver se dá para ver assim melhor de longe, os rios encaixados, né, fazendo um padrão retangular. Retangular não, estreliça, né? Retangular é esse aqui. A gente vê os flancos e os rios encaixados fazendo esse tipo de feição. E principalmente em vulcões ou domos, a gente encontra esse padrão radial. Ou então em corpos ígneos arredondados, também não necessariamente vulcão. É o caso, por exemplo, do Morro de São João. O Morro de São João, o Morro de São João fica entre Barra de São João e Rio das Ostras. Alguém aí conhece Morro de São João ou Barra de São João? Casimiro de Abreu. É mais fácil eu ir sozinho. Não está reconhecendo o morro, não, mas eu vou lá. Ai, droga, que eu fiz. É aqui. Você já levou a gente lá, professora, então? Você conhece? A minha turma, pelo menos, né? A tua turma conhece, mas eles acho que não, né? Então, vamos olhar aqui o Morro de São João. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele é um... Eu tenho até as anotações dele na caderneta. Se vocês quiserem, eu mando foto no grupo do WhatsApp para acrescentar informação, né? Uhum. E aí, então, a gente tem aqui o Morro de São João com suas drenagens radiais. Dele, ó, descem uma série de pequenos riachos, né? E ele aqui tem essa feição. Aqui a gente vê os meandros do Rio São João. E aqui a gente vê a obra de drenagem que tirou os meandros do rio
para ganhar a terra aqui, sem ser inundada. E aqui é Barra de São João, aqui na frente fica Rio das Ostras, aqui é Rio das Ostras. Tá? Aqui, ó, é Búzios. Vamos nós. Vamos terminar os rios, né? A gente, na outra aula, fala de mar. Então, o que a gente tem imagina aqui, ó, você tem uma área toda dobrada, com em cima uma camada homogênea, plana, e o rio aqui, então, ele tem um padrão de drenagem, aquele que é parecido em árvore, que é o dendrítico, né? E aí esse rio está seguindo o seu tempo e a erosão está sendo levada, né? Com o tempo, essa camada de cima vai ser retirada pela erosão e esse rio, por exemplo, pode encontrar uma estrutura aqui que ele vai cortar. Então, ele vai passar aqui dentro de uma área mais estreita, sem planície de inundação, ele vai fazer vai se impor sobre uma estrutura pré-existente. Então, você vai passar dentro de uma área bem estreita, onde a gente vai ver a área toda da geologia cortada pelo rio, que ele veio e se impôs sobre o sistema anterior, né? E um rio, né, quando ele chega na sua parte final, ele vai chegar onde? No mar, né, ou no lago. Mas, nesse caso, a gente vai passar agora para os ambientes transicionais para ir para os ambientes marinhos. Então, esse rio, ele vai chegar, ele vai ter um delta, ou vai ter uma foz, né? Esse delta, essa foz, vai ser um lugar onde ele vai perder energia aqui, de alguma maneira, que ele vai começar a brigar com o mar. Então, aqui você vai ter lugares que vai ter manguezais, pântanos salinos, canais com ação da maré, enfim, a gente vai ver aqui uma série de depósitos relacionados ao próprio rio, quando o nível do mar era mais baixo, depois o nível do mar sobe, cobre isso, e a gente tem esses depósitos formados aqui. Então, e quanto mais para dentro do mar a gente vai, mais fino é o material que chega aqui. Vai chegar na areia e lama. Siltes, aqui vai chegar areias, aqui vão ser mais areias, né? E aqui, areias e argilas que se depositam na foz por perda de energia, né? Então, os sedimentos mais grossos vão ficando por aqui, os mais finos vão sendo levados. E vão sendo levados e caindo devagarzinho, né? Formando as camadas para as áreas mais profundas. Então, esse material que vem do continente, ele consegue adentrar bastante no mar. Esse daqui é um exemplo do canal do canal do Mississippi, ó, que a gente tem Nova Orleans, com aquele pé de galinha, e aí com as idades, né? As diversas baías, aqui o Golfo do México, aqui as baías, aqui nesse lugar sedimentos de 6.000 a 4.000 anos, aqui 3.000 anos, aqui de 1.000 até atual, isso aqui mostrando a migração do canal, né, ao longo do tempo. E a construção de uma região por um rio, né? Aqui está o rio Mississippi, isso é aquilo que a gente está vendo ali, ó, os descargas de silt, né? E isso vai sendo levado para as altas profundidades, né? E eu vou parar aqui, porque eu não vou entrar na questão do mar, porque eu acho que não vale começar, porque a gente já está nas 3 horas.